Olá, pessoal, bem-vindos à nossa videoaula do curso de Álgebra Linear 2020.1 remoto. Continuando o nosso tópico sobre subespaços vetoriais, nessa videoaula nós iremos falar sobre dependência e independência linear, certo? Esse é um conceito muito importante para o próximo assunto, onde falaremos sobre base e dimensão de um espaço vetorial, certo? Então, vamos lá. Dependência linear. Se já viu um espaço vetorial, certo? Dizemos que os vetores V1 até Vn pertencentes a V são linearmente dependentes. Se existem escalares A1, A2 até An, né, números reais, nem todos nulos, certo? Tais que A1V1 mais A2V2 mais ANVN é igual ao vetor nulo, né? Ou seja, quando você faz uma combinação linear dos vetores V1 até Vn igual ao vetor nulo, tá? Os vetores serão linearmente dependentes se pelo menos um desses escalares, A1, A2, An, for diferente de zero, certo? Bem, caso contrário, se a única combinação linear dos vetores V1 até Vn for A1 igual a 2 até An igual a zero, então os vetores... Caso contrário, se a única combinação linear possível, né, dos vetores V1 até Vn for com A1, A2, An igual a zero, então os vetores são ditos linearmente independentes. Certo, gente? Então, como que a gente prova que um conjunto de vetores é LD ou LI, né? Linearmente dependentes ou linearmente independentes? Escrevemos uma combinação linear desses vetores igual ao vetor nulo e a gente tem que verificar se os coeficientes aqui são todos zeros ou se existe algum coeficiente diferente de zero. Caso sejam todos nulos, então os vetores serão linearmente independentes, tá? Caso exista algum AI diferente de zero, então eles serão linearmente dependentes, certo? Bem, observação. A ideia de independência linear de um conjunto de vetores é o seguinte: é de que no conjunto de vetores V1 até Vn, não exista nenhum vetor que pode ser escrito como combinação linear dos outros, tá certo? Porque, veja bem, suponha que V1 até Vn são LD, né? São linearmente dependentes. Se eles são LD, então existe pelo menos um AI, tal que AI é diferente de zero. Então, se eu escrevo aqui a combinação linear igual ao vetor nulo, tá? Considerando que esse aí aqui é não nulo, a gente vai ter o seguinte. Eu passo esse termo aqui para o outro lado, né? Aí eu vou ficar aqui com a somatório de A1V1 mais A2V2. Aqui eu tirei o AI, então ficou AI menos 1, VI menos 1, mais AI mais 1, VI mais 1, igual a menos AI, VI. A gente está supondo que esse aí é diferente de zero, né? Porque os vetores são LD. Então, eu posso passar esse aí aqui dividindo. Então, eu vou ter essa combinação linear aqui. Então, veja bem o que acontece. O vetor VI, ele está sendo escrito como combinação dos vetores V1, V2, VI menos 1, VI mais 1 até Vn, certo? Então, se os vetores são LD, eu garanto que existe algum vetor nesse conjunto, tá? Tal que esse vetor é combinação linear dos outros, certo? Se eles são LI, não. Se eles são LI, nenhum dos vetores pode ser escrito como combinação dos outros, certo? Bem, então é isso. Vamos agora ver alguns exemplos, né? Considere V igual ao R3, né? O espaço das ternas de números reais.
e considere os vetores E1, E2 e E3, definido dessa forma aqui. Vamos verificar se eles são linearmente independentes, certo? Bem, pela definição, para eles serem LI, a gente deve mostrar aqui. Se existe uma combinação linear desses vetores dando vetor nulo, então todos os AIs têm que ser iguais a zero, tá? Se isso aqui acontecer, então eles serão LI. Bem, a gente vai ter o seguinte, substituindo aqui os vetores, E1, E2 e E3, né, a gente fica com essa expressão. Agora, fazendo aqui as multiplicações e somando os vetores, chegamos nessa expressão. Gente, isso aqui é uma igualdade de vetores. Se esse vetor é igual a esse, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que A1 é igual a zero, A2 é igual a zero e A3 é igual a zero. Ou seja, todos os AIs para I igual a 1, 2, 3 são nulos, certo? Isso quer dizer que o meu conjunto de vetores E1, E2 e E3 são linearmente independentes, certo? Então, só recapitulando, a gente escreve a combinação linear igual a vetor nulo e vai ter que descobrir se essas constantes aqui são todas nulas ou se existe alguma diferente de zero. Nesse caso aqui, a gente encontrou que todas as constantes são nulas. Nesse caso, os vetores são LI. Bem, vamos ver outro exemplo. Verificar se os vetores V1, V2 e V3 são LI, certo? Então, da mesma maneira, a gente deve mostrar aqui. Se existe uma combinação linear desses vetores dando vetor nulo, então os coeficientes são iguais a zero. Vamos lá. Substituindo aqui os vetores, tá? Eu vou obter essa expressão. Multiplicando aqui e somando, eu obtenho essa outra expressão, certo? Aqui eu tenho o quê? A igualdade de vetores, né? Então, dessa expressão aqui, nós vamos obter o seguinte sistema. V, A1 é igual a zero, A1 mais A2 é zero também, e 2A1 mais 3A2 mais A3 é igual a zero, né? Aqui da primeira equação, a gente já tira aqui A1 é igual a zero. Substituindo A1 aqui na segunda, a gente vai obter que A2 também é zero, né? Porque se A1 mais A2 é zero e A1 é nulo, então A2 é nulo também. E substituindo A1 e A2 na terceira equação, a gente encontra que A3 também é nulo, tá? Então, nesse caso, nós concluímos que os vetores V1, V2 e V3 são LI, certo? Exemplo 4.3. Verificar se as matrizes E1, E2, E3 e E4 são linearmente independentes, certo? Então, novamente, devemos mostrar aqui se eu considero aqui uma combinação linear dessas matrizes, né, igual ao vetor nulo, então eu tenho que mostrar que esses coeficientes aqui vão ser iguais a zero. Então, teremos o seguinte, né, substituindo aqui as matrizes, certo? E1, E2, E3, E4, né, isso aqui é igual ao vetor nulo, que é a matriz nula 2 por 2. Efetuando aí as contas, multiplicando pelos escalares, né, e somando as matrizes, a gente vai ter essa matriz aqui. Vamos verificar aqui só o primeiro elemento, ó. A1 vezes 1 dá 1, mais 2A2, mais A3 vezes 1 A3, mais 2A4, certo? Então, basta multiplicar pelas constantes e somar, a gente obtém essa matriz aqui. Bem, agora eu estou aqui com a igualdade de duas matrizes 2 por 2, certo? Então, usando a operação de igualdade entre matrizes, a gente consegue esse
seguinte sistema linear homogêneo, né? Porque os termos independentes aqui são todos nulos, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui da segunda e terceira equação, a gente consegue tirar A1 e A2 em função de A3, certo? Ó, A1 vai ser menos A3 sobre 2 e A2 vai ser 2A3, certo? Aí a gente vai ter, substituindo A1 e A2 na primeira e última equação, a gente consegue essas duas equações aqui. Resolvendo aqui esse pequeno sistema, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer a equação de cima menos a equação de baixo, tá certo? Vai cancelar o 4A4 e vai sobrar 2A3, né? Tô subtraindo, tá? 4A4 menos 4A4, 0. 9A3 menos 7A3 igual a 2A3. Igual a 0, então a gente tem que A3 é igual a 0 e vamos ter também que A4 é igual a 0. Só que A1 e A2 estão em função de A3 e A4. Então, A1 é igual a 0 e A2 é igual a 0 também. Com isso, a gente mostra que as matrizes são LI, tá certo? Gente, observem a importância, tá, do conteúdo de sistemas lineares, que a gente vai ter que utilizar em alguns casos, tá certo? Exemplo 4. Verificar se os vetores, o 1, o 2 e o 3, tá? São linearmente independentes. Bem, novamente, a gente deve mostrar que, pegando uma combinação linear desses vetores iguais ao vetor nulo, a gente tem que verificar se os AIs são todos iguais a 0. Bem, a gente vai ter o seguinte, ó, substituindo aqui os vetores, certo? A gente vai obter essa expressão, né? Depois de multiplicar e somar, multiplicar pelas constantes e somar. Então, essa expressão aqui é igual ao vetor nulo. Novamente, a gente vai usar aqui a igualdade entre vetores, tá? Onde a gente chega nesse sistema linear, certo? Bem, esse sistema aqui parece não ser tão simples de ser resolvido, então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui a matriz dos coeficientes, certo? E escalonando essa matriz, a gente vai chegar nessa matriz aqui. Veja que a matriz está escalonada. Agora, observe o seguinte. Nós temos no nosso sistema linear homogêneo original 3 variáveis, certo? E nessa matriz escalonada, nós temos somente 2 linhas não nulas. Gente, se num sistema homogêneo o número de linhas não nulas é menor do que o número de variáveis, então o sistema ele é possível e indeterminado, certo? A gente viu isso quando estudou sistemas homogêneos. Então, nesse caso, o sistema ele possui infinitas soluções além da trivial 0, 0, 0. Isso quer dizer o quê? Que os vetores são LD. Por quê? Porque se o sistema ele possui infinitas soluções, né? Existe alguma solução diferente de 0, 0, 0. Ou seja, existem, tá? Aí, né, onde A1, A2 e A3 não são todos nulos, certo? E nesse caso os vetores são LD. Bem, com isso, encerramos essa videoaula, certo? Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse material. Eu deixo aqui para vocês a sugestão de leituras, né, com mais alguns exemplos sobre conjuntos e vetores LD e LI, certo? O livro da Franco, das páginas 153 a 158. Vocês encontram esse livro aqui na plataforma virtual da Pearson. Então é isso, como eu falei, esse conceito de independência linear é muito importante para o próximo assunto que vamos estudar, que é a partir de base de dimensão do espaço vetorial, certo? Então,
assistam essa videoaula mais de uma vez, né? Tentem assimilar bem o conteúdo para não haver dificuldades quando nós estivermos falando de base, tá? Então é isso, bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.